Senadora, como é que se chama uma menina do tamanho dela, com o tanto de seguidor que ela tem, para ela ir aí dar um olé em vocês? Ela não deu um olé. Ela deu um olé porque vocês, o que ela falou ficou falado e ninguém contestou. Eu vou te contar coisas que você não sabe. Peço a vocês, percam um segundo. O like faz diferença para o vídeo aparecer para outras pessoas e não custa nada. Vejam se estão inscritos no canal. Comentem, eu estou aqui vendo os comentários de vocês. Mandem o link agora nas redes sociais. Mandem nos seus grupos, mandem para os amigos e para os inimigos, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vai ter forró com a banda Magnitos que vai dar barata voa lá dentro do tribunal. Porque como é que vocês chamam uma pessoa para uma oitiva sem ter provas? Pergunte e marque uma entrevista com o presidente da CPI. Por favor, o nome dele é Irã Gonçalves. Por favor, doutora, você precisa vir aqui explicar isso, entendeu? Porque eu não vou questionar o Girão, que ela deu um olé. Quem determina a agenda se chama senador Irã, o presidente. Eu não determino a agenda. E eu disse para ele ontem, eu não tenho uma informação sequer sobre essa pessoa. E foi ele que pautou. Então, senadora... Antônia, procure, eu vou te dar o telefone pessoal dele, sem autorização dele. Eu quero. Já agora, para que ele se explique com a população brasileira, tá? Eu disse para ele, presidente, eu vou dizer aqui, tá? Em primeira mão, ele está atrapalhando. É meu amigo, é meu colega, mas está atrapalhando. E é só você colocar os meus... Ele que pautou, não fui eu não mando na agenda. E eu disse para ele ontem, como é que eu vou inquirir essa mulher sem ter nenhuma prova material? Por sorte, ela nos concedeu e nos entregou um documento que é o contrato de 2022 dela com uma Beth. Só que, vou chegar lá, a partir da Piauí, da entrevista, da reportagem da Piauí, eu já perguntei para o repórter e já pedi para minha equipe entrar em contato se eles têm um aditivo. Porque o que ela me entregou é um documento privado, que eu não posso estar em segredo de justiça por conta de uma cláusula. Eu não vou, eu tenho um tempo, e as pessoas têm que entender, eu não vou burlar a lei, burlar nada, por conta da pressa dos demais, tá? Primeiro isso. Aí a questão é o seguinte, eu não sei se posteriormente houve um aditivo. Eu não sei nada. E eu te dou toda a razão. Como é que eu vou ouvir uma pessoa sem ter RIF, sem ter nada? Pergunte para o presidente da CPI. Então, o nome dele é Irã Gonçalves. Eu vou perguntar se ele vier aqui no meu canal. Se não, eu pergunto aqui mesmo. Se um dia ele quiser responder, ele responda. Agora, senadora, tô louca para ouvir. Eu tô louca para que ele responda, porque para mim ele não responde pessoalmente. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. Divulgar casas de apostas online é crime? Ainda não. Por que não? Ainda não. Qual é o problema? Em 23, quando Lula tomou posse, ele abriu, tanto no Ministério da Fazenda quanto no Ministério de Esportes, secretarias que deveriam tratar disso. SPA, Secretaria de Jogos e Apostas, e também abriu uma secretaria um tanto quanto controversa, porque hoje quiseram ouvir esse secretário, que é o secretário do Ministério dos Esportes, o Giuliano. Dizem que ele foi lobista atrás e que ele tem interesses
controversos. Senadora, Ok. Eu tenho pedido de oitiva, ele não foi apreciado, os meus pedidos. Senadora, que a gente sabe que 80% dos políticos do Brasil são corruptos, são vagabundos. Aqui, É verdade. A gente já sabe. Eu quero falar de hoje. Eu quero perguntar de hoje, uma vez que a senhora é relatora de uma CPI que custa dinheiro aos cofres públicos. Vocês não fazem CPI de graça, isso custa dinheiro. Eu li há um tempo atrás que estava custando 110 mil. Que nada, 110 mil é uma semana que isso aí deve ter gasto. Por favor, vamos falar do que de fato interessa. Eu quero lhe perguntar uma coisa. Qual é a diferença da Virgínia, tá, para esse rapaz chamado Daniel Pardinho, um empresário de bets que a senhora deu... Voz de prisão. Voz de prisão para ele. Qual é a diferença da Virgínia? A diferença é o seguinte. Olha só um minutinho, deixa eu concluir. Porque se for por falta de mentira e respostas infundadas, a Virgínia não deu só uma para vocês, ela deu várias. E pelo contrário, ela ainda encarou vocês. Porque entre uma pergunta e outra do Girão, ela falava E quando você fez uma pergunta para ela, você poderia parar? Eu vou pensar se eu paro. Ou seja, vocês foram afrontados o tempo inteiro. A pergunta é, por quê? Qual é a diferença desse rapaz, desse empresário de bets chamado Daniel Pardinho, que a senhora deu voz de prisão para ele? Qual é a diferença entre um e outro? É a quantidade de seguidores? Obviamente que não. Vamos lá. A diferença é a seguinte. Quando foram nós fizemos perguntas objetivas, e eu fiz perguntas objetivas. Ela falou, eu vou pensar sobre isso, eu vou pensar sobre aquilo. Isso é subjetivo. Isso não é uma resposta objetiva. A pergunta foi, o senhor conhece a senhora Adélia, a sócia dele de 50%? Ele disse não. Eu estava com uma foto dele. Nada objetivo. Nada subjetivo, perdão. Totalmente objetivo. Ele sustentou o tempo inteiro, objetivamente ele mentiu. Ela disse, ela falou, ele falou, não vou responder sobre isso. Ela falou e ela disse, eu vou pensar sobre isso. Eu vou pensar sobre isso na mentira. Ponto. Tá? Vamos lá. Você sabe o que aconteceu essa semana? O senhor Daniel Pardinho, e assim, até mesmo quando eu falei, senador Irã, presidente, eu não aguento mais, ele já tá na 10ª mentira. Eu vou dar voz de prisão. Ele falou, coitado, você vai dar voz de prisão pra esse coitado que tá com essa roupa, esse pobre coitado. Então é muito fácil vestir uma camisa... Tudo bem que ela estava vestida com... Independente de qualquer coisa, tá? Vamos lá. Ele estava vestido de pobre coitado, porém, doido pra mim, Fontinelli. É quem rasga dinheiro, e rasga dinheiro ele não rasga. Ele estava mentindo descaradamente. Uma coisa é você dizer, eu não concordo, eu vou pensar sobre isso. Outra coisa é você objetivamente mentir. Eu não conheço fulano. Fulano é teu sócio. Se você não conhecesse pessoalmente, mas você conhece. Vamos lá. Que surpresa foi o que aconteceu hoje. Quer dizer, nem foi surpresa, mas para mim foi ruim de ver. Agora, deixa eu lhe falar uma coisa. Ela vomitou na cara de vocês, que são vocês que têm que proibir. Porque se ela não fizer, outros vão fazer. E que ela não tá nem aí se é imoral. Então, você estava me dizendo que era coisa subjetiva e que você foi objetivo, vocês foram objetivos nas perguntas e ela foi objetiva nas respostas. Então, eu vou lhe fazer uma pergunta, senadora. Você sabe quando que a sorte, esporte da sorte foi legalizada? Olha só. Só me diga assim, quando? Me dê data. Você sabe quando que a esporte da sorte foi legalizada? A esporte da sorte está entre as bets legalizadas, autorizadas do ano passado para cá, dentre as 73, mais ou menos. Vamos falar do esporte da sorte. Você sabe quando teve dia? Não, me coloque aí, por favor. Qual é o dia? Qual é o dia, a data? Não, eu não sei decora 73. Olha só, então vamos falar de coisa objetiva. Foi perguntado para a Virgínia. As bets, você já divulgou bet ilegal? E ela objetivamente respondeu não. E você sabe quando que ela anunciou como embaixadora da Esporte da Sorte, ela e o marido dela?
em 2022. Em dezembro de 2022, em um story, ela arrastou 120 mil pessoas. E você sabe quando que a Esporte da Sorte foi legalizada? Em janeiro de 2025. Ou seja, pergunta objetiva, resposta objetiva e mentirosa. Olha só, Esporte da Sorte, ela fechou com a última... Marcos, traz para mim o documento que eu tenho. Ela fechou com o Esporte da Sorte e hoje ela trabalha com outra. Ela falou que ela tinha fechado em dezembro de 2022. E dezembro de 2022, nenhuma bet estava legalizada e nenhuma bet estava autorizada. Por que ninguém contestou a mentira dessa? Nenhuma. Porque ela começou, a regulamentação começou em 2023. Nenhuma. E o que eu disse? Legalizada é uma coisa... Michel Temer autorizou. Não quero saber de Michel Temer, eu quero saber... Eu quero saber de Michel Temer, peraí. Não, eu quero saber da CPI de hoje. Foi feito perguntas objetivas, respostas objetivas e mentirosas, porque ela entrou em 2022 com o marido, como embaixadores da esposa. Era ilegal em 2022 quando? E era ilegal, porque a Esporte da Sorte... Quando era ilegal, Antônia? Quando era ilegal, Antônia? O Esporte da Sorte foi legalizada em janeiro de 2025. Como a maioria das bets, elas foram autorizadas. É diferente. Foi legalizado com a sanção de Michel Temer em dezembro de 22. Determinando a legislação da qual eu não participei para que o Poder Executivo regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por mais 2. Então, existe um limbo legislativo. Ela era legal, porém não regularizada. E a culpa não é minha, não. E eu sou crítica. Ela foi legalizada em janeiro de 25 porque a regulamentação obrigatória para ser executada pelo Poder Executivo, que eu não sou desse poder, foi iniciada em 2023. O governo Bolsonaro, os seus 4 anos, ele ficou inerte e omisso. Me mostra, olha aqui, em dezembro de 22, antes de sair do poder, Michel Temer simplesmente sancionou uma legislação permitindo. Estava legal, porém não regulamentada. E a legislação sancionada determinava, eu vou repetir inúmeras vezes, que o Poder Executivo, não o nosso, regulamentasse no prazo de 2 anos, prorrogáveis por só mais 2. Passou o prazo do governo Bolsonaro. Ele não fez, nem nos 2 anos e nem nos 2 anos posteriores. Sabe aquela curtida, garota, marota, travessa? Você vai lá e curte. Por isso é bom compartilhar o link também. Eu vou ficando com a língua mais solta. Quando tá xoxinho assim, que nem agora, eu fico assim, não. Mas daí quando a coisa vai aumentando, aí eu já fico...